Olá, pessoal! Terceira fase das nossas lives de quarta-feira e mais uma live de extrema importância que faz parte de toda a nossa vida, que é a política. A política hoje está envolvendo tudo. Está envolvendo a relação familiar, a relação dos vizinhos, a relação com todo o povo em si. E claro, vivemos num país democrático aonde temos a política como padrão de um contexto para que a gente possa viver. Então, tem os deputados, tem os vereadores, os prefeitos, legislativo, executivo, e que eles aqui legislam, eles aqui administram todos esses processos. E hoje nós teremos aqui uma grande autoridade do assunto, cientista político, extremamente experiente. Porque hoje o que nós vemos constantemente são diversas pessoas que não têm uma vivência e acabam se colocando como especialistas e, na verdade, não os é. Então, hoje, nós fizemos um convite ao professor doutor Paulo Fábio, e que vai estar aqui conosco hoje, participando dessa live. Ele já foi convidado, ele já entrou, está aqui conosco. Professor Paulo, me parece que sua câmera está virada ao contrário. O senhor pode aí do lado direito, na parte inferior do lado direito, clicar aí para trocar. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. E eu estava justamente aqui justamente apresentando o senhor e dizendo a importância dos especialistas. Eu sempre fui um homem, como acadêmico, como gestor, reconheço a importância das pessoas falarem com propriedade. E a sua vida, a sua trajetória como professor, como político, sempre vai ser aqui para nós fundamental nesse contexto. Para quem não me conhece, eu sou Átila Torres, temos um programa semanal na Rádio Excelsior chamado Cultura e Arte, e claro, diante da expansão aí deste momento de pandemia, nós estamos tendo essas lives às quartas-feiras. Pela manhã falamos com especialistas sobre esporte, políticas públicas para o esporte. À tarde falamos sobre educação e à noite falamos às 21 horas sobre política. Estamos estreando hoje e buscamos as maiores estrelas de cada uma dessas áreas. E, claro, convidamos aqui o professor Fábio, Paulo Fábio. Professor, em primeiro lugar, claro, as pessoas todas te conhecem. Aliás, qualquer pessoa que tem uma vida acadêmica ativa lhe conhece. Ou que acompanhe política para, no caso da sua vida anteriormente como parlamentar, também te conhece. Mas, assim, tem muitos jovens, muitas pessoas que estão aqui conosco que ainda não conhecem o professor doutor Paulo Fábio. Eu queria que o senhor se apresentasse para que a gente começasse esse bate-papo. Tá bom, Átila. Muito obrigado por suas palavras iniciais. Não estão me ouvindo bem? Muito bem, está perfeito. Eu estou calouro aqui, viu? Eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo, porque não tenho costume de fazer esse tipo de atividade. Olha, o que é que eu posso dizer para me apresentar? Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Ciência Política. Sou professor desse departamento há 27 anos, entrei em 92 nessa vida. Na verdade, eu passei a trabalhar, a estudar política, depois de ter passado um tempo da minha vida, mais jovem, na condição de... Fui militante político durante muito tempo, fui também vereador, deputado estadual aqui dos anos 80, portanto isso tem muito tempo, estou com 65 anos. E, bom, como não continuei na vida política propriamente dita, continuei com a política na vida, através do trabalho, do estudo, da relação com os alunos e com a preocupação diária em acompanhar
a vida política do nosso país, enfim. E estou já há algum tempo nisso, portanto, e, enfim, é isso que eu poderia dizer assim, para me apresentar inicialmente. Sou daqui de Salvador mesmo, nasci aqui, toda a minha vida foi passada aqui, exceto um período pequeno em que vivi no Rio de Janeiro quando eu estava fazendo um curso, estudando, terminando meu doutorado, mas o resto, vivi também um tempinho na Argentina, né, também, mas muito pouco, o resto da minha vida foi passada toda aqui em Salvador, de onde sou. Quando se fala hoje em política, existem muitos teóricos. E aí eu volto a dizer, as pessoas que andaram nos corredores e as que também tiveram oportunidade acadêmica, unindo isso, fazem colocações e dão direcionamentos extremamente sólidos. E é por isso que o senhor está aqui. Mas antes de nós começarmos a nossa entrevista, o nosso bate-papo, né, eu gostaria de nós tocássemos em dois assuntos que são muito importantes. Primeiro, estamos em plena pandemia. Então, qual é a sua palavra diante desse momento tão difícil e que nós estamos vivenciando hoje diante, né? Por mais que o senhor tenha idade, eu acho que é difícil ter vivenciado algo tão impactante como está sendo agora. Átila, é verdade. E eu vou, na verdade, pedir licença a vocês para falar deste assunto a partir da condição de alguém que lida diariamente com o problema da política. E é muito importante que, nesse momento, nós não enxerguemos os dois assuntos como assuntos desconectados, porque eles estão, à vista de todos, muito conectados. Eu tenho, Átila, me associado de maneira muito forte à seguinte sensação, é de que, nesse instante que nós estamos atravessando, de pandemia e de pandemônio na política, simultaneamente, acho que todas as pessoas que se identificam com a ideia da democracia devem estar, no meu modo de ver, isso é uma posição minha, né? Não há coisa mais importante nesse momento do que persistir na busca de algum caminho de unificação, de unidade de todos os democratas. Uma coisa que está muito no espírito de um manifesto que está circulando nos últimos dias, o movimento Estamos Juntos, né? É uma coisa que pela primeira vez disse explicitamente: é preciso, neste momento, para defender a democracia brasileira, juntar democratas de esquerda, de centro e de direita, e dizer isso com toda a clareza, né? Todo cidadão e toda cidadã, né, deve se sentir, a meu ver, chamado para um esforço desse. Esse é um respaldo social imprescindível para que as lideranças políticas e institucionais do país possam, nesse momento, agir e cumprir seu papel com mais firmeza e eficácia ainda. E isso que você fala da pandemia, eu acho que essa unidade, acima de todas as posições políticas, ela tem dois objetivos nesse momento. E o primeiro é não deixar que desça a ladeira abaixo o que se conseguiu até aqui aos trancos e barrancos de reunir de esforços para combater a Covid. Nada, absolutamente nada neste momento é mais urgente do que isto. Essa luta é uma luta sanitária e política ao mesmo tempo. E, a meu ver, ela precisa ser sustentada em três frentes nesse momento. A primeira delas é o do máximo isolamento social possível. Eu estou falando isso possível porque eu não transformo isso em nada fundamentalista, né? O máximo isolamento social possível. Segunda frente é o apoio social que precisa se dar ao trabalho que vem sendo feito há meses no Congresso Nacional para decidir medidas e políticas emergenciais a pessoas vulneráveis, a empresas empregadoras e a governos estaduais e municipais para que eles continuem a enfrentar essa pandemia.
E a terceira frente é a de denunciar e entregar à justiça a inaceitável sabotagem que está sendo feita pelo governo federal à execução dessas medidas e políticas. Este é um objetivo, para mim, essencial, principal, que deve orientar toda e qualquer decisão ou movimento que cada um de nós fizer. Em primeiro lugar, isso. E segundo objetivo disso é, claro, a defesa, sem nenhuma ressalva, sem meias palavras, a defesa das nossas instituições democráticas reais. E eu estou me referindo aqui ao Congresso, às Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, a todos os mandatos populares eleitos, ao STF, à imprensa livre do país. E a quem esteja à frente dessas instituições. Precisam de apoio para se defenderem dos ataques que vêm sofrendo dos inimigos da democracia, que invocam em vão o nome da democracia. Portanto, reagir com firmeza, sabendo reconhecer, por outro lado, as armadilhas postas por quem quer nos fazer crer que este é um tipo de problema que se pode resolver bem na queda de braço. A queda de braço é, neste momento, o território dos inimigos da democracia. E se nós queremos enfrentá-los com eficácia, nós não podemos permitir que eles escolham o momento e as armas. Nós temos que enfrentá-los, precisamos enfrentá-los, mas precisamos, ao mesmo tempo, buscar ter algum tipo de iniciativa em relação ao momento e em relação ao tipo, o território para o qual nós precisamos atrair a discussão é para o território da política. Então, para mim, quando você fala da pandemia, é claro que, além disso, tem todo o sentimento humanitário que todos nós temos, independentemente de termos ou não confissões religiosas. O simples fato de fazermos parte de uma humanidade não pode nos deixar indiferentes ao que está acontecendo, e mais do que isso, deve nos iluminar do ponto de vista da compreensão da política para entendermos que não existe nada, mas absolutamente nada neste momento que seja prioritário em relação à necessidade do país reunir os seus cacos para poder enfrentar como puder essa luta que começou sendo muito bem enfrentada, que estava sendo muito bem enfrentada, apesar de todas as mazelas políticas, durante 1 mês e meio, mais ou menos, durante o mês de março e uma boa parte do mês de abril, nós experimentamos no Brasil, nós tivemos uma experiência no Brasil que nós não tínhamos há muitos anos. Há pelo menos 6 anos nós não tínhamos no Brasil uma experiência de assistir, ao mesmo tempo que o país enfrentava uma pandemia, conseguindo enfrentar uma articulação. Começou-se a mostrar que entendimento, articulação, negociação, conciliação produz resultado. É eficaz. Não é conversa fiada. Nós estamos no estado em que assistimos um prefeito e um governador adversários, como são, e continuarão a ser, quando isto tudo passar, que estão conseguindo trabalhar de maneira articulada, conseguiram trabalhar de maneira a... Nós temos sorte disso estar acontecendo aqui, com toda a tragédia que estamos enfrentando. E este exemplo não é deles apenas, ele estava sendo dado, quer dizer, o ato dramático de toda essa crise que nós estamos enfrentando há 3 meses, o ato mais decisivo, no meu modo de ver, foi o ato do presidente da República de demitir o ministro Luiz Mandetta. As coisas começaram a degringolar a partir daí. E não foi possível naquela época que todas as forças políticas tivessem a clareza necessária para ver a profundidade daquele gesto. Porque aquele gesto do presidente retirou da cena o mecanismo da solidariedade federativa. A possibilidade de você ter informação diária e transparente. O que não quer dizer que não tenha havido erros, equívocos, é claro que não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós estávamos numa situação, até a segunda quinzena de abril, inteiramente diferente dessa sensação de ladeira abaixo que nós estamos vivendo no Brasil, de 1 mês e pouco para cá. Então, todo o empenho
toda a persistência, ela precisa ser reunida para que nós consigamos, apesar de tudo, recuperar algo, não é tudo, mas algo daquilo que nós sentimos que é possível. E não foi há anos atrás, foi há 2 meses atrás. Então, quando você me pergunta sobre pandemia, isto é que me vem à cabeça imediatamente. Claro que a gente vai entrar aqui em breve em política mesmo, estou dizendo partidária, mas antes também de entrar nessa parte, depois de ter ouvido suas considerações com relação à pandemia, eu não posso deixar de ouvir a sua experiência com relação ao que tem acontecido hoje, com relação ao racismo e ao preconceito. Né? E não é uma coisa só porque está acontecendo nos Estados Unidos ou vem acontecendo nos Estados Unidos. É uma coisa que está acontecendo, que sempre aconteceu na Bahia, sempre aconteceu no Brasil, sempre aconteceu nas favelas, e não teve, e nunca, muitas vezes, teve a repercussão. Né? Um ou outro político ou uma ou outra pessoa acaba tomando, mas agora, por causa dos Estados Unidos, está tendo uma movimentação maior. Eu quero que o senhor me fale um pouco deste momento que nós estamos vivendo com relação ao racismo e ao preconceito. Certo. Olha, Átila, se você me permitir, eu não diria que isso está vindo à tona por causa de um exemplo dos Estados Unidos. Perfeito. Porque isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e que não está mais apenas nos Estados Unidos, não é um fenômeno dos Estados Unidos isoladamente. Né? Acho que, bom, nós não somos uma ilha, o Brasil não é uma ilha. Esses protestos que tomaram os Estados Unidos na última semana, eles estão carregados de uma moral cívica promissora, revigorante do mundo inteiro, não apenas dos Estados Unidos. E que chegará aqui também. Ou talvez já esteja chegando. E chegando, na minha opinião, esta moral cívica que emana daquilo que temos assistido nas ruas dos Estados Unidos, isso deve ser saudado. Esta reação da sociedade à questão do racismo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o exemplo mais positivo que eu percebi, claro que é um fato, entre muitos, mas o que me chamou muita atenção e me tocou de maneira muito especial, foi dado pelo irmão do George Floyd. Quando ele afirmou que não se sente representado pelos atos violentos que também ocorreram no meio de tudo isso de bom que eu estou me referindo, também ocorreram e ocorrem em meio aos atos de protesto. Foi uma declaração, para mim, fortíssima. Por que foi fortíssima? Porque nos chama atenção em especial, né, nos chama atenção para o caráter agregador da luta contra o racismo. Toda a sabedoria dos democratas brasileiros, especialmente dos seus cidadãos negros e negras, mas de todos nós, nesse momento, vai estar na nossa capacidade de respirar esses ventos que sopram dessa indignação da sociedade norte-americana, recorrendo à política do bom combate para fazer com que esses ventos soprem aqui a favor da democracia, em vez de ajudarem a guerra interminável que os inimigos da democracia querem nos impor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esses ventos que vêm dessas manifestações contra o racismo, que são ventos de indignação cívica, eles precisam ser apropriados, usados e dirigidos na direção de ajudar o país a defender sua democracia. As armadilhas são muitas e a inteligência é necessária para percebê-las. Porque não faltarão aqueles que tentarão que os ventos que cheguem aqui sejam aqueles que levam à depredação. Aqueles que também, coisas que também estão acontecendo por lá e que têm suas explicações sociológicas, não quero entrar nelas aqui. O que eu quero dizer aqui é que neste instante que estamos enfrentando um presidente que está investindo de uma forma subversiva contra a nossa Constituição.
no momento em que temos um governo que está suportando essa estratégia desse presidente e que está fazendo, é muito importante que nós prestemos atenção. Acabamos de falar de pandemia e agora eu estou falando, por provocação sua, das manifestações que já começam a existir no país também, em todos os lugares, contra o racismo. E nós vamos reparar em duas atitudes que têm sido tomadas a partir de Brasília em relação a esses dois fatos. Eu vou mencionar duas. A primeira, entre muitas, evidentemente, mas eu vou citar duas. A primeira são os números absolutamente irrebatíveis de que o governo federal até agora executou uma parcela ínfima dos recursos disponibilizados ao Ministério da Saúde para combater a pandemia nos estados. Que está negando aquela sua colaboração efetiva para que o combate que está sendo feito por governadores e prefeitos possa fazer as UTIs continuarem a funcionar, as pessoas morrerem menos, serem atendidas. A mesma mão que desmonta ou tenta desmontar o combate à pandemia no plano da luta lá na ponta, que dificulta isto, que mata pessoas, é a mesma mão que tenta transformar a seu favor este momento de indignação. Hoje nós assistimos um movimento do governo no sentido de atacar diretamente as organizações que estão querendo ir à rua para combater o racismo, acusando-as de terroristas. Por quê? O que deseja com isto? Uma medida provisória que ele sabe que não vai vingar. Porque o Congresso não vai deixar que vingue, ou porque o STF não deixará que vingue. Eles sabem que não vai vingar, mas eles sabem também que pelos dias em que ela estiver circulando como notícia, estará provocando a reação daqueles que se sentem atingidos por aquilo, de maneira a produzir o que, afinal, é o grande objetivo. Produzir o conflito para que dele surja a violência política, da violência política o caos, e do caos a possibilidade de apelar para que a ordem seja estabelecida através da força do Estado. É isto que está no programa. E é isso que precisa, de toda maneira, orientar a ação dos democratas para não se deixar desviar. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, longe de mim dizer que a luta contra o racismo é desvio. Não é desvio. Mas é desvio permitir, por exemplo, e eu vou falar aqui de maneira muito clara, torcidas de times de futebol envolvidas, politizadas para entrar na rua, para enfrentar o fascismo que está na rua, é alguma coisa que me traz péssimos presságios. É o caminho de levar um vento que pode nos arejar para um beco que pode nos sufocar. Porque nós todos vivemos, né, Átila, no país em que o futebol é uma coisa muito importante. Assim como a religião é muito importante. Assim como família é muito importante. E todas essas coisas, quando se busca politizar o futebol, politizar a religião, politizar as relações familiares, está se fazendo o jogo de quem quer politizar tudo, que este é o jogo daquilo que se tem chamado de fascismo por aqui. Eu não sei qual é a experiência, cada um tem uma experiência própria. Eu nasci e vivi numa família em que só tem um querido sobrinho meu que é torcedor do Vitória. Eu tenho uma família toda tricolor. Esse então é o mais feliz.
Eu tenho uma família, a família da minha mulher, ela é dividida. Meio Vitória, meio Bahia. E ela não vive menos ou mais intensamente, menos ou mais, de maneira mais ou menos feliz do que a minha. Claro. Exatamente porque este problema não é um problema que é politizado, que se transforma em conflito de poder. Eu nasci numa família, eu tive formação católica. Minha formação foi católica. Eu tenho uma mãe que é uma católica praticante, congregação de Maria. Eu tenho irmãos espíritas. Eu me considero uma pessoa agnóstica. A família de minha esposa tem espíritas evangélicos e católicos. Eu tenho muitos amigos que são agnósticos, que são católicos, que são do candomblé. E o fato de ter tudo isto, não é mérito meu ou seu, de quem tem. Isto é mérito do lugar onde nós existimos. O lugar que nós existimos permite isso. E isto é um valor. Eu não posso considerar que nós possamos ficar à mercê de uma armadilha desta. Eu sei que as intenções são outras. Eu sei que são. Não estou discutindo as intenções. Eu estou apenas dizendo que, objetivamente, o resultado do ponto de vista sanitário desta tentativa de enfrentar o fascismo nas ruas, do ponto de vista objetivo, esse resultado é socialmente complicado, porque isto ajuda a disseminar o vírus. Num momento grave. Muito bom. Em segundo lugar, ele é um tiro no pé do ponto de vista político. Por que é um tiro no pé? Porque ele enfraquece o argumento principal, o argumento moral com o qual nós podemos criticar a irresponsabilidade do nosso presidente. A partir do momento em que nós passemos a fazer a mesma coisa, nós perderemos essa possibilidade. E transformar tudo numa coisa só é tudo que os adversários precisam neste momento. Então, eu estou dizendo com toda clareza que eu não podia passar essa noite sem dizer isso, porque eu estou com medo. Eu estou preocupado com o que pode acontecer nas ruas do Brasil no domingo. E eu estou convencido de que não é porque eu esteja defendendo que se cruze os braços, muito pelo contrário. Mas eu acho que o que nós temos que fazer neste momento é buscar os meios eficazes. Os meios eficazes são, em primeiro lugar, demonstrar a amplitude da unidade disto aqui. A possibilidade real de se conseguir passar pelas diferenças partidárias, que são imensas e que foram muito acirradas nos últimos anos, para defender uma causa comum. Segundo, a possibilidade de reagir, mas de reagir assim. Olha, se mandar uma medida provisória para chamar de terrorista quem está lutando contra o racismo, o que nós temos que fazer imediatamente é procurar todos os deputados que pudermos, para que isto seja imediatamente rebatido pelo Congresso. É não deixar que passem determinadas visões que tentam desmoralizar o STF numa hora desta, porque ele é uma instância, o STF é uma instância importante para nos proteger disso. É ter clareza, ter foco, é não permitir que o adversário lhe atraia para a luta onde ele tem mais chance. Com a sociedade confinada em parte, com a sociedade perplexa, com a sociedade amedrontada por causa do vírus, nós não podemos escolher esse caminho. Perfeito, professor. Perfeito. Professor... Desculpe, eu estou me exaltando, eu estou entrando para um território que talvez não seja o que você esperava, mas estou com medo, depois da gente relaxa. Eu espero que o senhor se manifeste mesmo, porque nós queremos aqui te ouvir. Claro que a gente vai dando
uma conduzida, porque a gente tem aqui uma pauta. E acho que você deve interromper. Fique tranquilo, fique tranquilo. Está ótimo, estou ouvindo, não sou eu, né? Aliás, essa live está bombando aqui, temos diversas pessoas, inclusive, deixa eu fazer uma brincadeira. Eu, como Vitória, torcedor do Vitória, quando o senhor falou do Bahia, todo mundo se manifestou aqui, bora Bahia, bora Bahia, bora Bahia. Não teve um que falou bora Vitória, rapaz. Eu digo, bora Vitória! Mas, professor, eu queria agora começar a entrar um pouco mais na política, Salvador, da Bahia, vamos falar um pouquinho aqui, né? O atual presidente é um militar, né? O nosso deputado mais votado da Bahia também é um militar, né? O Sargento Isidoro. E o governador optou pelo representante do PT para Salvador, uma militar. E isso tem alguma relação, ou seja, querem unir, o governador quis unir uma mulher negra, um militar. Qual é a relação que o senhor vê nesse momento relacionado a militarização da política, se podemos dizer assim, né? Que não tem nenhum mal, mas é uma coisa que está sendo evidenciada principalmente agora pela escolha do governador. Olha, vamos por partes, né? Eu acho que um assunto, Átila, é o problema da relação dos militares com a política. Esse é um assunto sério, que acho que nós podemos tratar aqui, eu estou disposto a tratar. Outro assunto, me parece, que é essa discussão a respeito da sucessão da prefeitura. Porque eu acho que a indicação da candidata Lenice, né, ela pode ser entendida por uma outra chave, a meu ver, bem diferente dessa, né? Veja só, primeira coisa a dizer, a escolha foi feita num contexto que eu não sei se as variáveis, as razões que estavam presentes naquele contexto anterior ao da pandemia, né, né, se ele se mantém hoje. Não sei. Nós estamos discutindo, inclusive, como é que essa coisa das eleições vão entrar agora, essa semana, numa discussão sobre se vai ficar para dezembro, né, se vai, enfim. Vamos falar sobre esse assunto também. Eu vou interpretar para você como é que eu achei, como se explica essa indicação. Eu acho que ela se explica muito mais por questões que envolvem a relação do governador com o seu partido e a posição específica que tem esse governador pelo fato de ser alguém que está fazendo um governo que é bem avaliado desde o seu início, que provavelmente continuará a ser, talvez até melhore dessa avaliação após o desempenho que está tendo nesse episódio aqui da pandemia, e que é um homem jovem, e que, portanto, não tem por que imaginar que vai encerrar sua carreira política aqui. Claro. Né? Então, Rui Costa já está no seu segundo mandato. Não pode mais ser candidato à reeleição. Que pode imaginar ele como continuidade da sua vida política? A candidatura ao Senado parece ser uma hipótese. Mas para que ela aconteça, o governador precisa ter o controle do processo político da sua sucessão dentro do seu próprio partido. Porque senão, o seu próprio partido pode ser tomado de um desejo de ter um candidato a governador. E se esse partido, o PT, resolver que vai ter candidato a governador, seja o ex-governador Wagner ou qualquer outro, né? Se o PT resolver isto, isso vai ser um problema do ponto de vista da manutenção dessa aliança política que ele consegue manter até hoje com forças que no plano nacional brigaram com o PT e se mantiveram juntas aqui. Eu estou falando do PSD, do senador Otto Alencar, eu estou falando do PP, do vice-governador João Leão, principalmente desses dois partidos. E é evidente que as chances eleitorais desse campo
estão na exata proporção da capacidade que ele tem de manter essa unidade. E ninguém pode duvidar a este momento de que o senador Otto Alencar é um quadro que alimenta ou pode alimentar essa mesma pretensão. E é óbvio também de se imaginar que a solução natural, pensando exclusivamente nesta aliança, seria, bom, o PT quer eleger o Rui Costa senador, vai para o Senado e vai apoiar a candidatura do Otto para governador. Só que se o PT resolver que quer ter candidato a governador, ele pode até ter. Mas para ter com o apoio de todas essas forças, ele dificilmente poderá ter o apoio de todas essas forças se quiser também o Senado, além do governo. O que aí passa a criar uma certa dificuldade para um eventual projeto do governador. Então, o que é que estava em jogo dentro do PT agora? A eleição de prefeito de Salvador, a candidatura, envolve uma questão. O ano passado, a direção estadual do PT foi alterada, mudada, e o candidato que a princípio seria apoiado pelo governador foi derrotado por uma ampla articulação política comandada pelo ex-governador Jacques Wagner. A direção do partido, ela passou a ser... Claro que o governador não brigou por isso, o governador não foi para o conflito, mas, evidentemente, aquele processo não foi um processo sob controle dele. E agora, na indicação do candidato à candidatura a prefeito, essa coisa caminhava para a mesma direção. O partido já tinha se distribuído entre várias candidaturas, iria se solicitar o apoio do governador para uma eleição difícil, uma eleição extremamente difícil, porque não apenas o governador Rui Costa, mas o prefeito ACM Neto tem também um excelente desempenho e de aprovação na cidade. Sim. Tem um candidato que está na rua há algum tempo e não vai ser fácil de ser batido. Então o governador estava na seguinte condição: vou apoiar um candidato do partido que na sua avaliação não tem chance de vencer e vou dividir o ônus com isso? Ou vou dizer ao partido, tudo bem, eu vou para a luta desde que seja com uma candidatura que me represente? Eu acho que a Major é isso. É a candidatura que representa a força do governador perante o partido. E aí, os outros elementos que são reais, que você apontou, né, a questão do apelo à segurança, a questão principalmente porque ela não é uma pessoa que tenha como figura pública a coisa da militarização. Ela tem, inclusive, uma trajetória de enfrentamento do problema da violência policial lá dentro. Ela é mulher. E ela tem a possibilidade, embora não tenha nada a ver com o movimento identitário, com o movimento negro, com coisa alguma, mas por ser negra, ela poderá, claro, diminuir as reações que possam existir dentro do PT, que já se encaminhava naquela direção da candidatura negra, com algumas candidaturas se movendo nessa direção. Então, eu acho que foi, a meu modo de ver, foi uma jogada política do governador para conseguir ter sobre o partido a influência que ele estava perdendo e equilibrar um pouco a discussão interna dentro do PT. É assim que eu interpreto a candidatura da Major Denise. Acima de qualquer outra coisa. Perfeito. Nós não podemos negar que na última pesquisa Bruno Reis está com 35%. E a oposição não escolheu uma pessoa, na verdade ela se pulverizou, existem vários candidatos, e cada candidato desse aí tem 5, 3, 8, né? A Major Denise mesmo está com 3,7%. Né? Você acha que essa escolha, e não só a escolha do governador, quanto a própria oposição não ter se unido, isso não pode ser muito perigoso para o processo eleitoral que está vindo? É claro que também os partidos têm interesse em ter seus candidatos a prefeito, porque é necessário que esses candidatos puxem voto para os seus vereadores, enfim, tem toda uma conjuntura, mas é uma realidade, ou seja, hoje, pelo menos pelo percentual, a gente sabe que as pesquisas, elas às vezes mudam muito rapidamente, né? Temos diversos exemplos aí, mas, de uma certa forma, 35% a 3% é muita coisa. Né?
É, mas veja, Átila, isso não é um fenômeno incomum. Se nós pensarmos que o prefeito ACM Neto está saindo de 2 mandatos em que ele jamais deixou de ter, ao longo de todo esse tempo, uma avaliação positiva. Sim. E é preciso reconhecer, como eu acabei de reconhecer o caso do governador Rui Costa, eu reconheço agora o caso do prefeito, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, é uma coisa absolutamente previsível que o candidato do prefeito, estando escolhido a tempo como está, e trabalhando como tem trabalhado essa perspectiva, com o apoio e a cobertura do prefeito atual, que ele se destaque nas pesquisas. Agora, ninguém sabe, nem saberá, nenhum de nós poderá saber como isso estaria hoje, junho, sem a pandemia. Porque a pandemia, ela não permitiu que a campanha eleitoral se estruturasse, a pré-campanha. Pelo calendário normal, nós estaríamos nos aproximando agora, nas próximas semanas, da preparação e realização das convenções. Perfeito. As alianças estariam sendo discutidas. Esse fenômeno da proliferação de candidaturas a prefeito é também algo absolutamente previsível por conta do fato de que nós vamos ter uma eleição agora, a primeira, Sim. em que não haverá coligação para as eleições proporcionais, ou seja, para as eleições de vereador. Exatamente. É claro que, como não haverá coligação, isto é um dificultador do processo de alinhamento dos vários partidos ao candidato de um partido, porque cada partido vai precisar fazer um esforço enorme para atingir o quociente eleitoral, para eleger vereadores. Isso é do jogo. Faz parte. Portanto, para poder unir em torno de uma candidatura um conjunto grande de partidos, só existe para isso 2 possibilidades. Uma possibilidade é que o candidato que vai unir, ele seja um fenômeno de prestígio e de popularidade, né, que possa, na verdade, ter uma força de gravidade que faça com que seja interesse dos candidatos a vereador estar junto com ele. Não me parece que existe nenhum candidato no quadro com este perfil. Outra coisa, o outro fator que pode ser decisivo para unir é a presença de uma articulação governamental. Prefeitura, governo do Estado, que seja capaz de aglutinar com os recursos políticos que detém, possa fazer com que os partidos raciocinem e digam, olha, vamos apoiar aquele candidato porque nós apoiaremos, nós deixaremos de ter um candidato do nosso partido, mas, em compensação, teremos uma cobertura de uma boa administração, de uma administração bem avaliada. Pô, quer dizer, o candidato do prefeito tem isso. Tem a cobertura. E, para completar, além de ter o apoio do prefeito, este prefeito é um prefeito muito bem avaliado. Se ele não chega a ser aquela liderança carismática que eu me referi antes, ele é seguramente um político respeitado. Sim. Então, é natural que a sua coligação tenha capacidade de dissuadir partidos vários de ter candidato próprio, porque passa a ser interesse desses próprios partidos apoiarem. No lado da oposição, isso é normal numa oposição. Como você não tem esses recursos, só poderia ter que recurso do governo do Estado. E por que você acha que o PP se acomodou à indicação do governador? Não era uma candidatura desejada dentro do partido? Muitas, inclusive, não, assim, diversas pessoas ficaram extremamente insatisfeitas, até outras pessoas que estariam muito assim, na frente dela, né? Enfim, tinham já pretensões. Pô, é muito bom isso. Assim. Olha, nós temos mais 12 minutos. Está sendo maravilhoso lhe ouvir, ou seja, tão rápido as coisas estão, mas eu preciso correr aqui. Eu queria saber o seguinte: estamos
em plena pandemia, com a possibilidade do adiamento das eleições. E todo mundo já sabe que não vai colocar para o ano que vem, pelas diversas questões, não se pode pela Constituição, não pode ter prorrogação de mandato, enfim. Mas vai existir aí a possibilidade da mudança da data, sendo que essa mudança da data também vai influenciar na transição, porque, de qualquer forma, vai haver a transição aí de governo, né? Enfim, qual é a sua visão desse aspecto? Ou seja, adiar é possível? É possível fazer uma transição em menos de um mês? Como é que o senhor vê politicamente esse processo aí? Eu acho que vai ter que ser. Vai ter problema? Acho que vai. Mas é um problema menor do que o que teríamos se, para evitar problemas, vamos dizer assim, desse tipo, se pensasse em soluções do tipo prorrogar mandatos. Este sim era um problema sério. Veja, acho que o adiamento das eleições está parecendo que é inevitável, por uma razão objetiva, que é a razão da pandemia. E é claro que nós não vamos ter uma campanha eleitoral igual, mesmo que ela fique para dezembro, nós não vamos ter uma campanha eleitoral igual, ideal, não vamos ter. O ideal, por definição, não existe. Se ele existisse, não seria puramente ideal. Mas acho que, ainda que haja limitações, eu acho que haverá, vale a pena. Por que vale a pena? Por dois motivos. Primeiro, porque eleições, eu sou entre aqueles que acreditam, Átila, que eleições oxigenam. Eleições não atrapalham. Chamam a possibilidade da sociedade, dos eleitores, dos cidadãos, comparecerem e meterem o bedelho numa discussão. Um país que está enfrentando uma crise como essa, jogar para 2022, a próxima vez que o povo será chamado a opinar, é um risco maior do que correr esses riscos, vamos dizer, secundários que vamos correr, como esse que você mencionou. Além disso, tem uma outra coisa que eu acho que é preciso prestar atenção. Uma das virtudes, ou melhor, um dos bons resultados que a democracia brasileira produziu nessas 3 décadas em que ela funciona plenamente, é que ela possibilitou uma razoável autonomia para o debate municipal, que é muito importante, a conexão do cidadão com a cidade. Tem gente defendendo que é preciso juntar tudo, todas as eleições no mesmo momento. Eu tenho uma opinião diferente disso. Acho que preservar um espaço para que as questões da cidade possam ser discutidas pelos seus cidadãos, é uma coisa que facilita muito a quem pensa na política como uma coisa que deve ser organizada por baixo. Uma eleição presidencial polariza. É natural que polarize, e ainda mais nessas condições em que nós travamos a política no Brasil nos últimos anos. E essa polarização pode levar de roldão todas as particularidades, todas as possibilidades de criação de vida urbana nas cidades. Porque a campanha de prefeito tende a ser avassalada pela disputa nacional. Eu não acho isso bom. Então, acho que vai ter que se chegar, Congresso, STF, o Tribunal Eleitoral, Justiça Eleitoral, vão ter que chegar a um entendimento que permita a realização em eleições em condições razoáveis, e, ao mesmo tempo, não se abrir esse precedente perigoso num instante como esse, que seria a prorrogação de mandatos. Eu acho que as coisas estão encaminhando, a julgar pelo que tem dito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao que tem dito o presidente do Tribunal da Justiça Eleitoral, o ministro Barroso, as coisas
parecem que se encaminharão para uma solução dessa. E acho que se encaminhar realmente, ainda vai passar por uma discussão, isso, claro, eu acho que vai ser bom. Nitidamente, sua experiência pessoal, como político, como executivo, como professor, como especialista, lhe permite ter uma opinião com relação à minha pergunta. Hoje, nós temos 85% da população negra e a grande maioria na Câmara, e nós nunca tivemos também um prefeito negro. Você coloca hoje 65 mil pessoas num estádio para assistir futebol ou outros esportes que são loucos por Olimpíada, etc. E essa pessoa que gosta de esporte e reconhece que o esporte é fundamental, não vota em alguém do esporte. Hoje você tem aí as pessoas extremamente politizadas, cultas dentro das faculdades, dentro das escolas, dentro do trabalho, e elas muitas vezes resolvem em quem votar para vereador na fila. Posso te dizer isso com propriedade, eu tenho 15 anos como professor universitário, trabalho com esporte, né? Há 41 anos eu tenho a vivência com o esporte e já tive diversos momentos e fui colocado como uma possibilidade para a política. E, embora alguns sempre disseram que não, você consegue, outros dizem não, ninguém vota no esporte. O professor não vota no professor. Como é que o senhor vê esse momento? Ou seja, nós temos a característica de não votar nos nossos pares, é isso? Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa, Átila. Acho que eu entendo a política como um espaço de atividade humana que tem como seu principal... Desculpa, o celular caiu. Nada, é isso. Que tem como principal sentido a agregação. A política é uma atividade que se realiza com êxito se agregar. O que não significa não ter conflito, mas ter a capacidade de processar os conflitos para que deixá-los acontecer livremente, mas que eles resultem em decisões que agreguem, que sejam reconhecidas não apenas por aqueles que defenderam o caminho tomado, mas que sejam reconhecidas como legítimas também por aqueles que defenderam outro caminho. A política é bem-sucedida quando produz esta agregação, que não quer dizer identificação de posições. Então, olhemos para a nossa sociedade. Ela é uma sociedade extremamente complexa, extremamente diversificada, do ponto de vista de classe social, do ponto de vista de nível de renda, do ponto de vista racial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista regional, do ponto de vista religioso. Para onde você quiser, você já encontrará qualquer coisa no Brasil, menos homogeneidade. Sim. A política é a nossa possibilidade de dar a este conjunto tão diverso uma unidade, construída a partir do respeito dessa diversidade. Então, quando um cidadão sai da sua condição de cidadão para se tornar candidato a um cargo eletivo, de vereador, de prefeito, de deputado, etc., me parece que é uma coisa muito saudável que na cabeça dele esteja mais do que um compromisso com um grupo, um compromisso com uma classe, um compromisso com... Ainda que ele tenha compromissos com o seu grupo, com a sua classe, com as suas... Enfim, mas que ele compreenda que ao se tornar um titular de mandato, ele terá que pensar nesta unidade a que eu estou me referindo. Porque não haverá condição de resolver o problema, Átila, se nós imaginarmos que as nossas instituições, que as nossas câmaras, as nossas assembleias, que o Congresso Nacional seja formado pela soma aritmética ou geométrica ou ponderada dos diversos grupos em que a sociedade se divide.
Porque isso tornará incomensurável a representação. Eu tenho um colega, um professor de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que escreveu um belíssimo texto, uma vez, a respeito do sentido da representação política. Ele é o professor Cícero Araújo, Cícero Romão de Araújo, em que ele discute a questão da representação sob o seguinte ângulo. O traço superior que a representação política tem em relação a qualquer outra forma de intervenção política é que ela, ao mesmo tempo, permite e, ao mesmo tempo, ela exige que o representante e o representado saiam de si. Deixem o seu umbigo para agir na esfera pública. O representante, quando está no exercício do seu mandato, ele não pode ter compromissos exclusivos com as suas crenças, com as suas ideias, com as suas opiniões, embora deva ter fidelidade a elas. Mas ele tem que saber que se exige dele mais do que isso. Se exige dele representar. E representar, nessa palavra, está embutida a própria noção de que ele tem que ser mais do que ele. Tem que ser mais do que ele acredita. Tem que ser mais do que o que ele acha certo. Ele tem que combinar as suas convicções com aquilo que é possível de produzir no mundo público. Portanto, ele tem que sair de si. Eu fui vereador aqui durante 6 anos. E uma das situações mais estranhas em que eu me vi logo no começo era o seguinte, vou dizer, eu me elegi vereador com 27 anos. Super novo. Era mais agnóstico do que eu sou hoje. Hoje eu sou menos agnóstico do que eu era naquela época. E todo mundo sabia disso. Até porque eu tinha ligações com o partido. Eu era ligado ao Partido Comunista Brasileiro na época, não é o PCdoB, o outro partido que depois virou o PPS. Certo. Eu era ligado ao PCB. E aí, a procissão de São Francisco Xavier, a procissão do padroeiro de Salvador, tem um ritual. Qual é o ritual? Os vereadores saem, né, carregando a imagem, os vereadores saem carregando a imagem, levam até pelas ruas centrais, vão ajuda, em vez da ajuda. E eu dizia assim, bom, se eu carrego como eu carreguei a imagem. Provavelmente alguém pode ter dito, olha para ali, o hipócrita. Não acredita naquilo, está carregando. E se eu não carregasse por causa das minhas convicções? Sei lá, religiosas ou não, se eu não carregasse, eu não estaria de alguma forma faltando também para com um dever que não é apenas meu, mas de todos os vereadores, por uma decisão que é, por uma tradição, mas por uma decisão que é pública. Então é preciso compreender que o mandatário é assim. Ele não pode ser o que ele é dentro da cozinha da sua casa. Ele não pode agir na vida pública como se ele estivesse na sua cozinha, na sua casa, na sua fazenda. Professor, e vice-versa. Eu estou vendo aqui que nós vamos precisar fazer umas 10 lives, porque o senhor é um show. Só que nosso tempo está acabando. Se você não me controlar, eu falo o tempo todo. Deixa então, eu te dizer, nosso tempo está acabando, depois de 1 hora encerra. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer ao senhor que foi extremamente importante, não só para mim, para todo o grupo que acessou, e não foi pouca gente. Diversas pessoas aqui estão dizendo, por favor, grave aí, nós vamos deixar gravado. Eu preciso das suas considerações finais, porque vai acabar, e eu gostaria que o senhor encerrasse. Eu queria lhe agradecer enormemente, dizer que foi uma aula, uma honra lhe conhecer. Queria suas considerações finais, e vamos marcar a continuação disso em breve, a depender da sua agenda. Suas considerações, mestre. Olha, minha última palavra, depois de tudo que eu falei, minha última palavra é a palavra cuidado. É a palavra cuidado.
Ó, temos 10 segundos, vai acabar em 10 segundos. Cuidado no fim de semana. Teremos esse cuidado. Vai encerrar. Um beijo.